Bem, olá galera, estamos de volta aí com a nossa segunda aula do curso de GIMP. Eu sou Marcelo Duarte, do site Prognet, para quem não me conhece, tá? Vamos dar continuidade aí da nossa primeira aula e vamos estar falando hoje sobre seleção, tá? Vamos à seleção retângulo, tá? Vamos abrir o nosso arquivo, vamos lá procurar na nossa pastinha lá, aula GIMP. Aqui ela, vamos abrir o de baixo, que é a minha primeira imagem de XCF. Ok? Bem, temos aqui logo de início aqui na nossa caixa de ferramenta a ferramenta seleção retangular. Ferramenta seleção retangular. O uso é simples, tá? Porém ela tem vários recursos. Vamos selecionar aqui o rosto da nossa imagem aqui, tá? Basta a gente clicar lá na ferramenta, clicar no local de inserção. Opa, aqui eu fiz besteira, vou dar Ctrl Z, tá? Para tirar a seleção. Perdão, vou vir aqui em selecionar, nada, não tem nada a selecionar. Então vamos criar a nossa própria seleção. Deixa eu tirar aqui, fixa a largura, aliás, vou voltar aqui a estaca zero, tá? Então, vou criar aqui uma seleção, tá? No rosto dela. Bem, selecionei toda essa parte do rosto. Para que seleção? A seleção a gente pode pegar parte da imagem e aplicar efeito, cores, fazer várias modificações. Para dar um exemplo, eu vou aplicar um efeito só nessa parte aqui. Tá? Eu vou vir aqui em filtro, desfocar, aí eu vou borrão de movimento. Borrão de movimento, ó, veja bem que ele me deu a opção aqui de se amplia, não amplia, tá? De pré-visualização. Se eu não quiser pré-visualização, tá? Como fica, não vai aparecer como fica. Tá? Aqui eu tenho a opção de tipo de borrão, linear, radial e zoom. Tá? Depois a gente vai estar explicando melhor esses filtros aí. Comprimento, tá? Comprimento do borrão. Pode ver que eu estou aumentando, tá? Vou aumentar o ângulo, ó. Vou borrar essa imagem. Vou dar OK. Olha só se aplicou o efeito aonde estava selecionado, tá? Então, para a gente poder voltar agora, a gente não quer que fique esse efeito, vamos pressionar Ctrl Z, tá? Ctrl Z vai voltar à estaca anterior. Então, nós temos vários recursos nessa ferramenta de seleção, tá? Para você fazer várias seleções, você pode clicar aqui, segurar o Shift. Veja bem, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa barra de opções aqui ao lado da ferramenta e ver que quando a gente pressiona o Shift, ela passa para o outro aqui, ó. Tá vendo? A gente pode tanto fazer isso, botar aqui, clicamos em substituir a seleção atual. O que é substituir a seleção atual? Eu tenho aqui selecionado o rosto e quero selecionar uma outra área. Vou selecionar essa área. O que aconteceu com a minha outra seleção? Sumiu. Tá? Mas se eu quiser selecionar também o rosto junto com essa seleção aqui de baixo, eu posso segurar o Shift, vir aqui e pronto, criei duas seleções. Vamos dar Ctrl Z para sair essa seleção. Ou então eu posso fazer assim, posso clicar aqui em adicionar a seleção atual. Ou seja, nós vamos adicionar a mais uma seleção para a seleção atual, tá? Só para a gente ter um efeito de como isso funciona, vamos clicar aqui na nosso balde de tinta, tá? Vamos selecionar a cor de frente aqui, vamos botar um vermelho, ok? E eu vou preencher. O que acontece? Eu preenchi as duas seleções ao mesmo tempo, tá? Vamos dar um Ctrl Z. Vamos aqui em selecionar nada, para tirar toda a seleção, tá? Veja bem, a gente também pode usar as teclas de atalho, Shift e Ctrl A. Vamos voltar aqui, vou dar um Ctrl Z para voltar a seleção e vamos Shift Ctrl A. Viu como é que sumiu? Também, então, em vez de eu vir no menu, eu posso dar Shift Ctrl A, tá? Para desselecionar a imagem. Bem, outras opções.
tá? Eu vou voltar aqui para o modo normal, né? Uma seleção de cada vez, tá? Eu tenho essas opções aqui de selecionar, adicionar mais uma, tá? Aqui de selecionar dentro da seleção, que seria selecionar dentro da seleção. Para eu usar essa ferramenta, primeiro eu preciso criar uma seleção. Vou selecionar aqui o rosto, tá? E vou criar aqui vou subtrair, no caso, vou remover uma parte dessa seleção, tá? Eu vou clicar em Alt, tá? Ou clico aqui direto, tá? Posso clicar ali direto, que vai surtir o mesmo efeito, tá? E vou criar uma outra seleção sobre essa seleção. O que vai acontecer? Automaticamente eu subtrair esse pedaço da seleção. Estou removendo esse pedaço da seleção. Tá? Eu vou clicar aqui na ferramenta de mover para poder sair. Veja bem, aqui ó, essa parte pontilhada aqui, que dá a impressão que está andando, ela é chamada de formigas marchantes, tá? Porque parece aquelas formiguinhas andando, né? Então, o que acontece? Para a gente ter um entendimento melhor, vamos preenchê-la também com a cor. Olha o que acontece. Temos já essa parte toda preenchida, né? Vamos dar um Ctrl Z, vamos remover essa seleção, Shift Ctrl A, né? Removemos a seleção. Agora vamos usar uma outra funcionalidade, tá? Que é aqui, fazer inserção com a seleção atual. Ou seja, vamos inserir uma seleção a outra. Ou seja, eu tenho, Ctrl Z, desculpa, vamos voltar aqui no modo normal. Vamos selecionar aqui. Selecionei. Agora, vamos selecionar essa ferramenta. Fazer inserção com a seleção atual. Seria o mesmo que Shift Ctrl. Shift Ctrl junto vai fazer a mesma coisa. Vamos, Shift Ctrl, ó. Passou para lá. Se eu soltar, ela volta. Mas se eu clicar aqui, já fica permanente. Então, vamos lá. Perdão. Ó. O que aconteceu? Ela fez o contrário da outra. Ela pegou aquela seleção e selecionou somente uma parte interna dela. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de novo para sair isso aqui. Então, olha só. Que legal. Ela criou dentro de uma seleção, ela pegou a parte que eu selecionei dentro da outra seleção. Ao contrário da outra. A outra permaneceu minha seleção cortada. Essa não. Essa cortou toda a parte de fora. Ela fez o contrário. Ela subtraiu não o que eu selecionei. Ela subtraiu o que eu não selecionei. Tá? Então, é prático e muito funcional. Muito bom que a gente esteja praticando isso aí, porque isso vai dar para a gente criar desenhos aí muito legais com a ferramenta de seleção. Vamos clicar em Shift Ctrl A para tirar a seleção, voltamos ao normal. Então, nós temos a opção, por exemplo, quando eu clicar, vou fazer essa seleção, tá? O que acontece? Na realidade, ela não fez nada. Se eu vou clicar aqui na ferramenta, vai ver que ela vai sumir. Ela não teve recurso algum. Por quê? Aqui ficou selecionado, entendeu? Para fazer a inserção com a seleção atual. O que acontece? Se a gente deve voltar, tá? Para aqui para o modo de substituir a seleção atual, ou seja, o modo normal, e criar uma seleção, tá? Para a gente poder trabalhar dentro dela. Os atalhos, vamos dar um Ctrl Z, perdão, Ctrl Z, selecionei, voltei à última ação que eu tinha feito, e vamos lá. Eu estou com ela aqui, substituir a seleção atual. Por que substituir? Se eu crio uma aqui, criar outra aqui, a de lá apaga, então ela vai sempre ser substituída. Se eu quiser criar mais de uma seleção, ao mesmo tempo, eu posso usar essa ferramenta que ela vai criar mais de uma seleção, quantas eu quiser, certo? Vamos Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z e Ctrl Z. Voltamos à estaca zero, tá? Essa ferramenta só funciona a partir dessa, ou seja, criamos uma seleção. Perdão, vamos fazer um teste aqui, selecionei. Vamos fazer outro teste aqui,
selecionei. Essa ferramenta funciona por si só. Não precisa fazer a seleção com a primeira. Ok. Vamos dar um Ctrl Z, Ctrl Z. Porém, essas duas aqui, né, que é a ferramenta de remoção, tá? Ela vai remover parte da seleção, e essa aqui que vai remover a parte toda a parte não selecionada. Elas não funcionam por si só. Ó, vou criar uma aqui, não deu nada. Criei outra aqui, não deu nada. Então, para isso, a gente precisa estar selecionado com uma das duas ferramentas aqui. Tá? Vou dar um Ctrl Z para voltar. Então, vamos lá. Vou criar essa seleção. Criei essa seleção. Eu quero utilizar essa ferramenta. Então, eu vou utilizar o Shift. Segurei o Shift, ó, segurei o Shift e cliquei o botão esquerdo. Quando eu clicar o botão esquerdo, eu posso soltar o Shift e arrastar. Certo? Então, já cortei a minha seleção. Ok? Vamos voltar aqui em selecionar. Porém, agora eu quero utilizar essa ferramenta. Então, eu vou fazer a seleção com Ctrl Shift. Ctrl Shift. Ó. O que aconteceu? Removeu toda a parte externa da seleção. Veja bem, quando eu pressiono Ctrl Shift, ó, Ctrl Shift, vem para cá. Certo? Mudou a ferramenta. Quando eu pressiono só Ctrl, ela vem para cá. Mudou a ferramenta. Quando eu pressiono Shift, ela vem para cá. Ou seja, ela me dá a opção de criar mais seleções. Em Shift, eu crio mais seleções. Ó. Olha que legal. Eu posso criar seleção dentro de seleção. Com o Shift. Então, aqui eu posso inserir seleções. Por exemplo, ó, vou desenhar uma seleção aqui e vou criar uma outra seleção aqui. Perdão, vamos de novo. Vou criar uma outra seleção aqui. Eu estou só segurando o Shift, tá? Não mexi lá. Então, vou clicar aqui nessa ferramenta para a gente ver como é que fica. Essa é a minha seleção. Eu vou preencher ela aqui para a gente ter noção de como é que fica. Viu? Criei um preenchimento por cima da imagem, tá? Então, esse é o básico dessa ferramenta. Tá? Vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos tirar a seleção, Shift Ctrl A, ou aqui em cima selecionar nada, tá? Vamos utilizar a seleção agora para recortar uma parte dessa imagem, tá? Vamos copiar a face dela aqui. Ctrl C, selecionamos o rosto, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vamos pegar a ferramenta de mover e, ó, que legal, temos dois rostos dela. Eu posso pegar também, vamos fazer um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, certo? Ctrl Z. Vamos Shift Ctrl A para tirar a seleção e vamos fazer o seguinte, vamos recortar novamente somente o rosto dela. Ctrl C. Vamos criar um novo documento, tá? Peraí, cancela. Vamos arquivo. Vamos em criar, tá? Da área de transferência. Olha que legal. Ele já criou o documento, já criou para mim um novo arquivo com o que eu copiei na área de transferência. Ok? Então, se eu quiser só uma parte da imagem, é prático. Basta eu selecionar, dar um Ctrl C ou vir aqui em cima e editar, copiar, tá? E criar uma nova. Ou eu posso também no novo documento, vamos supor, eu quero pegar essa parte dela aqui. Eu vou dar um Ctrl C, vou abrir o outro documento e vou dar um Ctrl V. Automaticamente, eu copiei o que eu tinha selecionado e copiado dessa imagem para essa. Tá? Agora,
vou tirar a imagem de baixo para vocês terem uma ideia de como acontece. Aqui, ó, eu estou com uma camada que, se ela for removida, tá, vai remover tudo. Porém, eu posso remover só o que eu copiei em cima, tá? Então, selecionando essa camada, vamos aqui no modo normal e eu vou dissolver. Perdão, multiplicar. Vamos multiplicar ela aqui. Criei um pequeno efeito. Então, isso é a seleção, dá para a gente trabalhar nesses pequenos efeitos. Aqui está meio confuso, não seria o que eu quero, mas dá para a gente fazer uns trabalhos legais, umas edições de imagem aí bem legal aí, tá? Então vamos voltar lá, vamos fechar esse arquivo, não vamos salvar. Vamos ver outras opções dessa seleção, dessa ferramenta de seleção, tá? Eu quero agora, vamos desselecionar, Shift Ctrl A, vamos desselecionar, vamos criar uma seleção com enevoar bordas, tá? Enevoar bordas cria tipo uma sombra nas bordas da seleção. Vamos criar aqui uma seleção, pode ser aqui na lateral. Ela não tem nada, mas se eu jogar um preenchimento, por exemplo, ó, perdão, Ctrl Z, acho que eu botei pouco, mas vamos deixar assim mesmo. Vou tirar aqui, vamos Shift Ctrl A. Olha que legal, ela criou tipo uma sombrazinha nas bordas, que pode ser aumentada. Vamos ver como. Tá? Vamos criar uma nova seleção. Porém, em envelopar, nós vamos aumentar, perdão, deixa eu botar de volta aqui a ferramenta. Tirei aqui. Deixei ela aqui. Agora não quer voltar. Se resetando ela volta. Não. Ela resetou tudo. Tá. Vamos deixá-la aqui. Enquanto aumentar aqui um pouquinho. Vamos aqui em envelopar bordas. Vamos aumentar. Tá? O envelopamento. Vamos criar uma nova seleção. E vamos fazer um preenchimento nessa seleção também. Olha a diferença. Vamos aqui, vamos Shift Ctrl A. Olha como é que já criou mais sombra no interior, mais como é que as bordas ficaram mais opacas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar, voltar à seleção, primeira ferramenta, deixa eu ver onde ela foi parar, ela veio para a parte de trás. Tá? Deixa eu ver se tem a opção de agrupar as duas. Não. Depois eu vou ver como é que faz para agrupar ela. Vou deixar ela já na própria barra de ferramentas. Então, eu já criei esse raio. Agora vou criar uma outra seleção. Tá? E vou ver, não, vou tirar fora, vamos Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos criar agora enevoar bordas, eu acho que já deu para a gente pegar. São essas bordas aqui, a nevoada. Vamos fazer um canto arredondado, vamos arredondar essa seleção. Vamos aumentar aqui o tamanho para 12 e vamos criar uma seleção arredondada. Eu vou fazer um preenchimento, certo? E vou tirar a seleção. Shift Ctrl A. Olha que legal, eu tenho bordas arredondadas na minha seleção. Então, na realidade, eu criei aqui um retângulo, tá, com bordas arredondadas. Se eu mexer tudo, eu não posso trabalhar com essa seleção. Mas vamos supor que eu queira criar isso independente. Vamos dar Ctrl Z. Eu venho aqui. Nova camada, vou criar uma nova camada, dar um nome para a camada, a largura, a cor, tal, vou deixar tudo aqui em padrão, ok. E deixa eu tirar essa seleção, Shift Ctrl A, vou criar em cima, lembrando que se eu tiver com essa parte de baixo selecionada, e eu for criar uma seleção, vou selecionar nessa camada.
Então, eu preciso selecionar essa camada para que a seleção possa ser em cima dessa camada. Então, vamos lá na seleção. Deixa eu trazer minha ferramenta aqui para frente. Vamos aqui criar uma seleção. Vou dar um preenchimento a ela, para a gente ver como é que fica. Então, legal. Criei essa seleção em cima da camada. E olha só, eu vou mover a camada somente. Entendeu? Se esse é o conceito da camada, aqui a gente pode trabalhar, mas a de trás não. Então aqui eu posso dar, quer dizer, podemos trabalhar sim a de trás, mas a gente pode mexer na de cima sem que danifique a de baixo. Caso a gente queira precaução travar a de baixo, é só clicar aqui, ó. Clicou aqui, ela está bloqueada, ok? Tá? Agora vamos pegar essa camada e vamos criar uma opacidade. Olha que legal. Dá para criar efeitos bem legais, tá? Ó, vou botar aqui de frente o rosto dela. Ó, entendeu? Então a ferramenta de seleção aí tem alguns recursos muito legais aí para a gente usar. Vamos dar Ctrl V, Ctrl Z, tá? Aqui a gente tem o histórico, tá? O histórico de tudo que a gente vem fazendo. Se a gente quiser voltar à estaca zero da onde nós iniciamos, vamos aqui no primeiro, entendeu? E voltamos para a imagem propriamente dita, tá vendo? Não tem mais nada, não tem seleção, não tem nada, ok? Vamos aqui em camadas, ó, minha camada que eu tinha criado já foi até excluída automaticamente. Então, vamos lá, vamos voltar na ferramenta de seleção, vamos ver alguns recursos que a gente tem a mais. Eu vou jogar ela aqui para o lado para deixar essa aqui um pouco mais aparente, nossa imagem pequena. Vou tirar aqui de cantos arredondados, eu posso usar todos em conjuntos, tá? Expandir a partir do centro. Tá? Expandir a partir do centro quer dizer, olha só, vou criar uma seleção que ela não vai me responder, ela vai criar um ponto fixo, ó. Se eu não só para a gente ter um entendimento, vou tirar aqui o expandir do centro, olha só, eu começo a clicar daqui e ela vai me acompanhar para a direita, ó. E aqui foi meu ponto de partida, então ela veio me acompanhando até onde eu fui. Se eu clicar aqui em expandir do centro, ela vem expandindo, ó, eu venho para a direita, porém ela cria também para a esquerda, ou seja, ela marcou um centro e ela está expandindo. Conforme eu vou para a direita, ela também expande para a esquerda. Então ela marcou um centro, é como se eu fizesse aqui, ó, partir do nariz dela, selecionar até essa parte do queixo. Então ela vai selecionar, ó, toda essa parte. Então ela vem uma proporção a partir de um ponto fixo central. Vou tirar aqui. E agora proporções fixa. O que é proporção fixa? Proporção fixa, perdão, é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, eu tenho, vamos aqui, a proporção em largura, proporção em altura ou proporção em tamanho. Tá? A proporção em tamanho é o seguinte, ó, ela não me deixa, eu clico e arrasto, ela não me deixa alterar o tamanho dela. Agora, eu posso aumentar isso. Vamos supor, eu quero criar uma seleção fixa de 500 pixels. 500 vezes 500. Olha só. Tá vendo como ela aumentou a minha seleção? Então aqui na realidade fixa eu dou um tamanho a ela. Eu posso fazer esse tamanho tanto em largura quanto altura. Basta eu selecionar aqui, largura. Se eu quiser uma largura, aqui eu tenho uma largura de 100 pixels. Vou aumentar aqui para 280. O que vai acontecer? Eu vou vir criando ela parou de ser criada. Ó. Eu posso esticar, mas ela não vai sair da largura de 282 pixels. Ok? Aqui a gente pode mudar para pixel, para percentagem, para milímetro, pontos, tá? Assim, conforme opcional para a gente aí, conforme a gente for trabalhar. Tá? Vamos dar um Ctrl Z, vamos voltar à seleção anterior, vamos tirar aqui de fixa, tá? E destaque. O que é destaque? Tá? Destaque é o seguinte, tá vendo que eu criei a seleção,
e ela destacou a minha seleção, tá? Toda a parte que esmaeceu a parte de trás destacou. É muito bom para a gente trabalhar, entendeu? Quando a gente quer fazer aplicar filtro nessa parte, a gente consegue ter uma análise muito boa. Até quando a gente quer copiar e recortar, isso dá um visual melhor para a gente recortar. Então, lembre-se bem, destaque, vai sempre destacar a nossa seleção, tá? Aqui tem algumas opções de linhas centrais, regra de terços, tá? Deixa eu botar, ó. Regra dos terços, aqui, ó. Ele vai vir criando uma proporção com linhas diferenciadas, tá vendo? Vou selecionar o rosto, você vai ver que tem muita linha. Tem também proporção áurea, seleção áurea, tá? Seleção áurea para quem não acredito que todos já devem ter ouvido falar em proporção áurea. Quem não ouviu falar em proporção áurea, nós vamos criar no nosso site aí a parte de design, e a gente vai estudar sobre teoria da forma, vamos estudar sobre proporção áurea, geometria, essas coisas assim, tá? Então, tá aí, temos várias opções para quem quiser ir testando essas opções, ver o melhor lhe agradar a utilização no momento da edição do arquivo, da imagem, tá? Saiba que tem aí. Tem mostragem automática, mostragem combinada, tá? Escolher automaticamente a mostragem, né? Então, a gente também pode aumentar e diminuir o tamanho da nossa seleção depois de pronta. Basta vir aqui, ó, tá vendo um quadradinho, mais uma setinha, ó, a gente pode diminuir e aumentar depois de criado, né? Então, isso aí, ao decorrer do curso, conforme a gente for criando, vocês vão estar reutilizando essa ferramenta. Mas eu espero que vocês estejam treinando, entendeu? Copiem, colhem, façam da melhor, assim, estudem bastante, porque a prática leva à perfeição. Então não tem jeito, vai treinando e vocês vão pegar a prática aí, entendeu? Eu acredito que o curso também vai trazer prática, porque todas as ferramentas que eu estou explicando, eu vou criar videoaulas também fazendo, entendeu? Fazendo imagem, retocando imagem, criando, vamos criar banners, entendeu? Vamos criar panfleto, tudo voltado ao GIMP. E vamos usar também o Inkscape. Depois a gente vai estar sempre criando. Eu não vou só ensinar a utilizar o GIMP, eu vou ensinar também a criar coisas no GIMP, tá? Então vamos lá, recapitulando rápido, estudamos hoje sobre ferramenta de seleção retangular. Vimos aqui que a gente tem um modo de opção, tá? Substituir a seleção atual, que é quando a gente vai criar uma seleção, uma apaga a outra, tá? Quando ela estiver nessa seleção, quando essa caixa estiver selecionada, ela vai substituir a outra. Temos aqui a de duplicar a seleção, que a gente pode selecionar várias vezes. Temos essa aqui que é subtrair a seleção, que a gente pode vir aqui, ó, subtraímos ela, vamos virar aqui para ver, ó, cortamos um pedaço. Tem a subtração do não selecionado, tá? Deixa eu voltar aqui minha ferramenta que ficou aqui atrás. Subtração do não selecionado, que é essa aqui, tá? Que, ó, subtraiu tudo, ficou só o que ele cortou, tá vendo? Ctrl Z. Aqui, ó, tá vendo? Eu peguei dois pedaços de duas seleções, então ficou só os pedaços que eu entrei com a minha nova seleção. Tá? Lembrando dos atalhos, do Ctrl, que vai para subtração de seleção, tá? O Shift, que vai para seleção múltipla, tá? E o Ctrl Shift, que vai para remoção de não selecionado, tá? Enevoar bordas, que é para criar aquelas bordas suavizadas, tá? Cantos arredondados, para criar a seleção com cantos arredondados. Vamos enevoar a borda, abrir, tá? O tamanho. Vamos voltar. Cantos arredondados, tá? A gente pode ajustar o tamanho dos cantos arredondados da borda. Expandir do centro, tá? A partir do centro, que a gente sai expandindo para a direita e a esquerda cresce junto, tá? Largura, a gente especifica a largura, tá? Especifica a largura, perdão, entendeu? Se é o tamanho, todo o tamanho, a gente pode dar um tamanho fixo, pode dar um tamanho fixo para a altura, pode dar um tamanho fixo para a largura, ou pode usar como proporção,
proporção. Tá? Aqui a gente pode proporcionar entre retrato ou paisagem também. E pode mudar para percentagem, pixels, pontos, etc. Tá? Aqui a gente pode botar a posição fixa na imagem, se a gente quiser fixar uma posição, dá para seleção. E aqui a gente destaca a seleção. Se a gente destacar, se for fazer uma seleção, não está sem destacar. Agora, se eu quiser destaque, eu seleciono e criei destaque no que eu selecionei. Tá? Aqui eu botei como seções áureas, que me dá essas guias aqui do meio. Eu posso usar linhas centralizadas, linhas centrais. Tá? Eu posso usar regra dos terços. Tá? Posso usar regra dos quintos. E posso usar seção áurea ou linhas diagonais, tá? Para fazer essas linhas aí diagonais. Então vou botar nenhuma, vamos tirar o destaque, vamos tirar a amostragem e já entendemos basicamente aí o que é a seleção. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostar no vídeo aí, ajude o canal. Pode estar postando aí comentários, sugestões, tá? No nosso site e até no YouTube mesmo, tá? Nos comentários dos vídeos, e inscrevam-se no nosso canal. Ajudem aí a gente continuar aí com essa empreitada aí. Ok? Muito obrigado e até a próxima.